Olá, alunos! Eu sou a professora Flávia Trevisan e essa aula é sobre a semiologia dos aparelhos reprodutores, tanto do feminino quanto do masculino. Na primeira parte nós veremos o exame feminino e na segunda parte o exame masculino. No exame do aparelho reprodutor feminino, nós devemos dividir em duas partes, o exame físico das mamas e o exame ginecológico. No exame físico das mamas, nós realizamos 5 passos: a inspeção estática, a inspeção dinâmica, a palpação das mamas, a expressão mamilar e a palpação dos linfonodos. Vamos verificar aqui primeiro como é feita a inspeção. Para realizar a inspeção estática, a paciente deve estar sentada, com os braços ao lado do corpo, relaxados, e nós devemos descobrir as mamas, sempre com a permissão da paciente para isso e perguntando se não há nenhum incômodo. Na realização da inspeção, devemos observar a pele, o volume das mamas, o contorno, a forma, a simetria entre as mamas, se há massas ou abaulamentos, se há retrações, como que está a areola, a pigmentação da areola, o tamanho, o formato, a simetria entre elas, o aspecto da papila, como que está a característica da circulação venosa das mamas, se há sinais flogísticos e se há cicatrizes. Para realizar a inspeção dinâmica, ainda com a paciente sentada, nós devemos solicitar que a paciente incline o tronco anteriormente, então ela fica numa posição com o tórax fletido. Isso faz com que a mama penda, com que ela fique afastada do tórax. Depois, uma inspeção dinâmica com movimentação da paciente, colocando as mãos na cabeça, levantamento dos braços e a contração dos peitorais. A paciente com a mão na cintura, ela contrai o peitoral, aproximando os cotovelos anteriormente. Então, a gente pede para ela aproximar os cotovelos para frente, fazendo esse movimento com a mão na cintura. Nessas movimentações, a gente deve verificar a simetria e o contorno das mamas, se há alguma retração de pele e se há alguma retração ou desvio da papila. Depois da inspeção estática e dinâmica, nós realizamos a palpação. Vamos verificar primeiro a palpação da mama, depois a expressão mamilar e depois vamos ver como é que é feita a palpação dos linfonodos. Para realizar a palpação das mamas, a paciente ela pode estar sentada ou em decúbito dorsal. A gente precisa descobrir a área a ser examinada. No caso das mamas, descobrir uma mama de cada vez para dar mais conforto e mais privacidade para a paciente. E o membro superior do lado da mama examinada deve estar em repouso. Se a paciente estiver sentada, o repouso do membro superior é realizado com ela apoiando o membro superior no antebraço do médico. Se ela estiver deitada, esse repouso do membro superior é realizado com ela colocando a mão atrás da cabeça, como vocês podem ver na imagem. Ali a mão repousada no antebraço do médico, com a paciente sentada, e na imagem ao lado, a paciente em decúbito dorsal com a mão atrás da cabeça. E as manobras de palpação podem ser realizadas de diferentes maneiras. Por exemplo, a gente pode realizar a palpação por quadrantes, dividindo a mama em 4 partes e palpando cada quadrante, ou a palpação em espiral, indo da periferia da mama até a região mamilar, ou a palpação radial, que é indo em direção ao centro ou do centro para a periferia, e a palpação vertical, que é no sentido vertical, subindo e descendo, palpando toda a mama. Durante a palpação, a gente deve verificar o volume e como que está o tecido adiposo da mama, se tem alteração do parênquima mamário e como que está a quantidade de parênquima mamário, se há algum nódulo e, se tiver algum nódulo, verificar o limite desse nódulo, a consistência, a mobilidade, se ele tem fixação às estruturas adjacentes e profundas, o diâmetro dele e a localização, onde que ele foi encontrado. A gente também deve verificar na palpação como que está a elasticidade da papila e a temperatura da pele. Para realizar a parte de expressão mamilar, a gente deve fazer uma pressão delicada na areola e na papila, verificando se tem presença de secreção. Se existir secreção, nós precisamos saber se ela é uni ou bilateral e se é de um único duto ou de vários ductos.
e também verificar se essa saída ela é periférica ou se ela é central. Tendo secreção, devemos descrever como é a secreção, como que é o aspecto dela. Se é um aspecto de secreção sanguínea, serosa, se é uma secreção clara, purulenta, leitosa ou pastosa. Então essas são as características que nós verificamos durante a expressão mamilar. E depois da expressão mamilar, nós seguimos para a palpação dos linfonodos. Os linfonodos importantes no exame da mama são os linfonodos axilares e claviculares. Também temos uma cadeia relevante, que é a cadeia torácica, que pode ser palpada, mas que ela é mais difícil de apresentar no exame físico alterações. Então, as mais relevantes aqui, as que eu quero chamar a atenção, são as cadeias linfonodais da axila e as claviculares. A gente deve avaliar na palpação dos linfonodos a localização deles, o número, o diâmetro, a consistência e se tem fixação às estruturas vizinhas. Então, a gente realiza a palpação axilar com o braço da paciente em repouso e a palpação clavicular supra e infraclavicular, sentindo, deslizando a pele sobre o tecido abaixo dela, verificando se consegue perceber a presença de algum linfonodo e, tendo um linfonodo, descrever essas características que eu comentei, a localização, o número, o diâmetro, a consistência e se tem fixação às estruturas vizinhas. Agora que vocês já conhecem como que é o exame físico das mamas, vamos verificar como que é o exame ginecológico. Primeiro ponto, para realizar o exame ginecológico, a gente precisa de um preparo. O ambiente, ele precisa ser tranquilo e acolhedor. A gente deve sempre explicar cada passo do exame à paciente. Preferencialmente, ela deve estar com a bexiga vazia e ele é realizado com a paciente na posição ginecológica ou de litotomia. Claro, para realizar exame ginecológico, uso de luvas e sempre com auxiliar na sala. Para realizar o exame ginecológico, nós faremos a inspeção e a palpação. Na inspeção, nós realizamos a inspeção externa e depois a inspeção interna, que é realizada com um exame especular. Na inspeção externa do exame ginecológico, nós observamos a vulva, como que está a implantação dos pelos, como que está a fenda vulvar, a umidade e secreções, se há alterações de pele, manchas, hipercromias, úlceras, se há presença de neoplasias, malformações e como que está a característica do períneo, a integridade, se há cicatrizes e por fim como que está a região anal. Na região anal observar se há hemorroidas, plicomas, se tem fissuras. Depois dessa inspeção externa inicial, realizamos o afastamento dos grandes lábios e observamos o clitóris, o ósseo uretral, o ímen, o introito vaginal e pedimos para a paciente realizar a manobra de Valsalva, que é o aumento da pressão intraabdominal. Com a manobra de Valsalva, verificamos se há protrusão das paredes vaginais ou do colo uterino. Depois de realizada a inspeção externa do órgão sexual feminino, nós realizamos a inspeção interna com auxílio do exame especular. Essa imagem aqui está mostrando como que é um espéculo vaginal. E o exame especular ele serve para a gente coletar material para exame, mas também para realizar a inspeção e perceber se há secreção e como que está o aspecto do muco cervical, a coloração da mucosa, a epitelização, a superfície, como que está o orifício externo do colo, se tem laceração ou alguma ulceração, se tem neoplasia ou algum pólipo, como que está a parede vaginal também, os fórnices, a região ao redor do colo do útero. Então, a gente realiza essa inspeção interna e também serve no exame especular para coletar exames para mandar para análise. Aqui, então, nós temos uma ilustração, é um corte sagital, então, vocês podem ver ali a coxa da paciente e um corte no plano mediano dela, né, numa visão sagital, mostrando como que fica a posição do espéculo. O espéculo é introduzido a 45 graus, as pás ficam a 45 graus, e depois nós vamos girando o espéculo para fazer a abertura das pás nesse sentido, no sentido antero-posterior, para que a pá fique na região anterior, superior ali da parede vaginal e a outra na região posterior ou inferior. Essa posição das pás ela é muito importante. Se a gente deixar as pás nas paredes laterais, a parede anterior da vagina ela pode pesar, cair
fazer uma barriga ali que cobre a tua visão do colo do útero. Então é importante deixar elas nesse sentido, antero-posterior. Coloca o espéculo, vai fazendo a abertura das pás, realiza a inspeção e realiza a coleta do material para citologia oncótica. Eu vou deixar ali em cima, aqui na tag de sugestão de vídeo, um vídeo muito bem feito sobre como realizar essa etapa do exame ginecológico. Depois da inspeção externa e do exame especular, nós realizamos a palpação. A palpação no exame ginecológico é realizada em 3 etapas. Ela é primeiro unidigital, então utilizando um dedo, depois bidigital e por último a palpação combinada. A palpação unidigital serve para a gente verificar a uretra, palpar e fazer a expressão da uretra, a palpação das glândulas vestibulares e a palpação das paredes vaginais. Depois é passado para a palpação bidigital, que vai verificar a região intravaginal e palpar o fundo de saco, o colo do útero, verificar a posição do colo do útero. E a palpação combinada ela é realizada bimanual. A palpação bidigital, realizada intravaginal, palpando lá o colo do útero, e a outra mão, que é a mão não dominante, na região suprapúbica, pélvica e de hipogástrio da paciente, procurando palpar o corpo do útero e os anexos. E com isso a gente conclui o exame físico do aparelho reprodutor feminino, tanto a parte das mamas quanto o exame ginecológico.